Fala meu aluno, fala minha aluna, professor Carlos Bortolazza trazendo mais uma revisãozinha para vocês aqui de raciocínio lógico matemático. Maravilha, focado em quê, professor? Na prova do TJ Paraná. Tudo bem? Então um concurso grande que vai ter aqui no estado do Paraná. E aqui eu trago sempre o edital deles como referência porque ele trabalha aqui com o Instituto AOCP. Maravilha? Cara, quem tá meio ligado aí no ramo de concurso viu também que a Guarda Municipal aqui de Curitiba vai escolheu como a banca dela o Instituto AOCP. Professor, quer dizer que pode aparecer raciocínio lógico matemático na minha prova da Guarda? Pode. Sem problema nenhum. É uma tendência aqui de concursos cobrarem ali o raciocínio lógico matemático. Então, sinceramente, pode ser cobrado de vocês aí essa ideia. Maravilha, meu aluno. Então, sem problema nenhum, eles podem questionar de vocês aí em prova. Então, cara, qual que é o meu intuito aqui com vocês? Tentar dar um norte para vocês até o dia da prova e talvez garantir ali as questõezinhas que envolvem ali raciocínio lógico matemático. E se, cara, pô, professor, gostei das aulas, tô gostando da dinâmica, o que eu tenho que fazer? Curte aí, cara. Quem curte, passa. Professor, é verdade? Verdade. Curte aí que quem curte, passa. Professor, não curti, então não vai passar. Professor, é promessa, tô te falando, curte aí que vai dar boa. Maravilha, curtiu, comenta. Professor, se quiser algum outro conteúdo, cara, minha base que seria trabalhar com vocês é RLM. Mas, cara, tô me preparando, professor, mas eu quero dar um reforço tal tópico, você pode dar um norte para nós? Pede aí nos comentários, ô professor, sei lá, traz um conjunto, traz uma porcentagem, a gente pode trabalhar juntos aí sem problema nenhum para dar uma revisada legal para vocês. Legal, qual que é o tópico que eu vou pegar aqui com vocês? Cara, vou pegar aqui proposições, legal, e conectivos. Então são esses dois pontos aqui, proposições e conectivos, pegando agora a ideia da negação. Então a negação é o nosso foco da aula de hoje, beleza? Agora anota, cara, eu posso trabalhar ele, qual que é a simbologia? Essa daqui ou a cantoneira, tá? Então é um dos dois que vai aparecer para vocês aí na negação. Então, cara, vamos aprender a negar os conectivos. E nota, cara, no momento que eu nego, cara, o que acontece? Se eu digo para você assim, que uma proposição é verdadeira, no momento que eu nego ela, eu torno ela falsa. Tudo bem? Então, João estuda. João estuda? Verdadeiro. João não estuda? Falso. Então eu neguei, eu falseei. Maravilha? Então um dos jeitos de você falsear uma proposição é negando ela. Beleza. Então guarda essa informação que vai ser muito útil para vocês aí nas questões. Então o que eu tenho aqui? Cara, por exemplo, conectivo E. Tá? Então P e Q. Legal. Professor, eu quero negar esse conectivo. Eu quero negar o conectivo P e Q. Então eu vou fazer a negação do P e Q. Professor, como é que eu nego esse troço? Cara, muito simples. Você vai negar os dois lados. Então, nego o P e nego o Q. E você vai substituir o conectivo E pelo conectivo OU. Pronto, fez a tua negação. Pô, professor, só isso, só isso. Então, por exemplo, lá, João estuda e trabalha. Professor, eu quero negar. Fica lá, João não estuda ou não trabalha. Tudo bem? Neguei os dois lados e troquei o E por OU. Legal. Vamos pro próximo. P ou Q. Cara, a negação do OU, como é que fica lá? Negação do P ou Q. Vai ficar como aqui? Vai ficar do seguinte formato, ó. Não P, nego os dois lados e adivinha? Troca o conectivo OU pelo conectivo E. Pô, professor, igual o de cima, só que o de cima eu fiz o processo contrário. Exatamente. Então só pegar uma aguinha aqui, uma pequena aguinha de 2 litros aqui. Porque a voz dos guri tá sumindo. Então bora lá. Cara, o que eu trago para você? Então a negação do OU, basta que você negue os dois lados e troque pelo conectivo E. Professor, agora eu quero fazer o seguinte, vamos lá, negação do OU. Negação do OU, quero negar o OU. Cara, quem viu a outra aula deve ter se ligado, cara, que o quê? Quando eu montei a tabela verdade com vocês do OU, nota, você via lá, pô, professor, o ou, para dar verdade, eu preciso que fique alternado. Eu preciso de um verdadeiro e falso ou de um falso e verdadeiro para ter ali o resultado como verdade. Então eu preciso que alterne. Já o C e somente C, eu preciso dos dois lados iguais. Ou duas verdades ou duas falsas para daí sim dar verdade. Nota. Cara, como a negação, eu posso inverter aqui o sentido, o que vai acontecer? Eu vou trocar o ou por quem? P, se e somente C, Q. Professor, mas não tem que negar ninguém ali. Não, cara, eu tô trocando e já tô negando. Pô, professor, por quê? Nota, lembra que um é ao contrário do outro? Então, por exemplo, lá, quando a gente montava do ou, a tabela verdade, ficava como? Verdadeiro, verdadeiro, dava falso. Verdadeiro, falso, dava verdadeiro. Falso, verdadeiro, dava verdadeiro. E falso, falso, dava falso. Já o 6 somente ser o contrário. Verdadeiro, verdadeiro, dava verdadeiro. Alternado, ambos, ele dava falso. E falso, falso, dava verdadeiro. Então, se eu troco conectivo, automaticamente eu já nego. Tudo bem? Então, se o ou era verdade, se eu troco por C somente C, ele se torna falso. Tranquilo? Essa que seria a ideia lá. Beleza. Agora é o seguinte, pô, professor, então a negação do conectivo C e somente C
vai ser nada mais, nada menos que trocar pelo ou. Exatamente. Só que assim, meu aluno, o papo aqui é sempre reto. Se você está se preparando para o TJ, talvez você esteja vendo essa aula faltando uma semana para a tua prova, faltando 3 dias para a tua prova. Então vou ser muito sincero com vocês. Esses 2 últimos conectivos não são tão recorrentes em prova. Não despenca muito em prova, tá? Sendo muito sincero, avaliando ali as últimas provas do Instituto OCP, tá? Professor, pode aparecer? Claro que pode, sem problema nenhum. Mas é o que mais cai? Não, não é o que mais cai não, tá? Vamos ser bem sinceros aqui, pra, né, conseguir ali, se você tiver muito na reta final, conseguir focar ali um ponto ou outro. Legal. Então, professor, qual que mais cai aqui? Cara, sem dúvida nenhuma, o primeiro aqui. E o próximo que eu vou passar pra vocês, que é quem? O C, então. O C, então, ele aparece bastante. Então, se P, então Q. Cara, eu quero negar esse conectivo. Então, eu quero negar o se P, então Q. Cara, a negação dele, você vai fazer o quê? Eu vou manter o P, troco o conectivo C, então, por E e nego o Q. Beleza. Então, tá aí. É a regra do mané. Eu vou manter o primeiro e vou negar o segundo. Já viu a regra do mané? Manter o primeiro e negar o segundo. Essa é a negação do conectivo C, então. A regra do mané. Maravilha? Cara, eu tô gravando aqui com vocês, tô com uma obra aqui do lado de casa. Então, se o áudio estiver ruim, não só pela minha voz, que tá uma porcaria, mas se tiver aqui é culpa da obra, tá? Espero que dê pra entender aí e dê um norte aí pra vocês. Sossegado? Pô, professor, então essas que são aqui os que mais caem, os mais recorrentes? Exatamente, tudo bem? Então, cara, eu não iria pra prova de jeito nenhum sem saber a negação do P e Q e do ou também, tá? E do C, então. Cara, não iria de maneira alguma pra prova sem saber essas 2 negações. Tudo bem até aí? Tranquilo? Tranquilamente pode ser cobrado. E a prova ali, o Instituto ACP gosta de negar as proposições. Então lembra da regra do mané? Manter o primeiro e negar o segundo. Então vamos lá, cara. Aqui diz o seguinte, a questão número 1. Considere que sempre é verdadeiro afirmar que, se o candidato tiver vontade de vencer e tempo de estudar, então vamos lá, eu tenho o conectivo C então, tá? Se o candidato tiver vontade de vencer, tempo de estudar, então, ó, lembra que eu posso tirar o então e deixar a vírgula ali, já vai ser o C então. E eu tenho um outro conectivo E aqui. Conectivo E está aqui. Certamente passará no concurso. Cara, eu até peguei essa informação e trouxe aqui para baixo. Ó. Trouxe a proposição aqui para baixo. C. Então, aqui é o nosso conectivo. E o conectivo E. Cadê o E? Aqui, beleza. Então, aqui eu tenho a proposição P. Tenho a proposição P. Eu tenho a proposição Q. Beleza. E aqui eu vou chamar de proposição R. Tá aí, bacaninha. P, Q e R. Então, cara, como é que fica isso aqui escrito? Fica da seguinte forma, ó. Se P e Q, então R. Legal, tá aí. Né? Só coloquei aqui na simbologia dela lá. Ele diz assim, ó, caso o candidato não tenha passado no concurso, para a lógica sempre será correto afirmar que, cara, eu quero que isso aqui seja verdadeiro, tudo bem? E nota, cara, se o candidato não passou no concurso, certamente passará é o quê? É falso. Ah, professor, então aqui seria um argumento falso. Isso, uma proposição falsa. Nota, cara, eu quero que o final dê verdadeiro. Então o que acontece, cara? Lembra do C, então? Lembra do macetinho? Quem viu a outra aula lembra. Macetinho de quem? Da Vera Fischer. Da bonitona, né, professor? Exatamente. Cara, a Vera Fischer, cara, ela só vai ser falsa. Perdão, a Vera Fischer, ela é falsa quando? Perdão. A Vera Fischer é falsa, porque você tem o quê? Verdadeiro no primeiro e falso no segundo. Então, tendo assim como falso. Professor, eu já tenho falso no segundo. Como é que eu faço para esse troço ficar verdadeiro? Eu tenho aqui que falsear o primeiro. Tudo bem até aqui? Então, o meu objetivo é tornar falso o primeiro termo. Maravilha? Legal. Professor, como é que eu torno o primeiro termo falso? Negando ele. Então, se eu negar ali, ó, cara, se o primeiro termo ali, ó, o candidato tiver vontade de vencer e tempo de estudar, se eu negar essa proposição composta, ela se torna falsa. Tudo bem? Então, essa que seria a ideia. Então, se eu negar ela fica falsa. Professor, como é que eu faço a negação do P e Q? Muito simples, meu aluno. Você quer negar o P e Q? Você vai fazer o quê? Vai negar o primeiro, vai trocar o conectivo por ou e vai negar o segundo. Pronto, tá aí. Então, como que teria que ficar? Vai ficar no seguinte formato, ó. Vou apagar aqui, ó. Então, vai ficar lá. O candidato não tiver vontade de vencer ou, troca o E por ou, não tiver tempo de estudar, né? Ou não teve tempo de estudar.
Tudo bem? Então essa que seria a ideia lá. Então vamos ver aqui as alternativas. O candidato não teve tempo de estudar? Não, tem que negar os dois lados e trocar por ou. O candidato não teve vontade de vencer? O candidato teve tempo de estudar? O candidato teve vontade de vencer? O candidato não teve tempo de estudar, então não teve tempo de estudar, ou não teve vontade de vencer. Perfeito, gabarito letra E. E aqui está o nosso cenário aí. Tudo bem até aí? Tranquilo? Pô, professor, mas ele inverteu ali, né? Ele inverteu o Q e o P. Ele tem problema? Cara, não tem. Tá? Na equivalência lógica ali do ou, você pode inverter que não tem problema nenhum. Sem problema nenhum. Beleza, vamos pro próximo. Questão número 2. Considerando a proposição composta, se, então mais uma vez, ó, eu trouxe aqui para baixo, vou marcar aqui embaixo. Ó, se André trabalha no Ministério Público do Estado do Paraná, então aqui é uma proposição. Uma proposição simples. Beleza, vou chamar de P. Então, conectivo aqui C, então, André é paranaense. É paranaense. Vou chamar de Q. E, conectivo E, tem mais de 1,80 de altura. Beleza, R. Vou montar aqui como é que ela ficaria, ó. P, então, Q e R. Beleza. Daí nota, o que ele fala para você assim? Cara, isso daqui é falso. Pô, professor, isso aqui é falso. Né? Então você está vendo que é um C, então, sendo falso, cara. Eu quero que isso aqui tudo seja falso. Legal. Então o que vai acontecer aqui? Bom, você já sabe, cara, que para isso aqui ser falso, né? Isso aqui ser falso, deixa eu só deixar alinhadinho aqui, eu preciso ter quem? A Vera Fischer, porque lembra que Vera Fischer é falsa. Ah, professor, é verdade. Daí ele diz o seguinte, ó, é correto afirmar logicamente que, então o que seria correto afirmar logicamente? Se isso é falso, cara, eu posso negar essa proposição, negando toda essa proposição aqui, tá? Eu vou ter aqui uma afirmação. Então, se ela é falsa, eu quero a verdade, eu posso negar essa proposição completa aí, essa proposição composta. Professor, como é que eu faço a negação do P e aqui todo esse processo aqui? Como é que eu nego todo esse cenário, professor? Pô, aqui ficou salcerado. Cara, fica tranquilo, não tem segredo aí, tá? Então, o que você faria aqui? Bom, você vai fazer o quê? A regra do mané. Eu mantenho o primeiro e nego o segundo. Como que fica a negação do E, perdão? Eu nego Q ou eu nego R. Pronto, tá aí, cara. Tudo bem até aí? Então você faz isso, cara. Eu troco ali o P, o C então, né? O C então, eu faço a regra do mané. Mantenho o primeiro, então mantenho o P e nego o primeiro ou nego o segundo ali, né? Então, como aqui é uma proposição composta no segundo termo, né? Não é uma proposição simples, não basta só negar. Eu tenho que negar ali obedecendo a regra do conectivo. Então, professor, como é que ficaria lá? Vai ficar no seguinte formato, ó. André trabalha no Ministério Público. Então, vou trocar aqui por E, ó, porque eu estou negando toda a afirmação, né? Então, E. André não é paranaense. Então, André não é paranaense. Ou não tem mais de 1,80 de altura. Pronto, beleza. Então é isso que você vai fazer lá. Então vamos ver o que aparece aqui. Cara, já vou direto na resposta, vamos ler todos. Ó. Ele diz o seguinte, ó. André trabalha no Ministério Público do Estado do Paraná. Legal. E, ó, troquei aqui porque eu estou negando, então troquei o conectivo E. Então mantive o primeiro, mantenho o primeiro, regra do mané, mantenho o primeiro e nego o segundo. André não é paranaense, legal. Ou André não tem mais de 1,80 de altura. Maravilha? Então mantive o primeiro e neguei o segundo. Tudo bem? Regra do mané. Só que o segundo é uma proposição composta, então eu tive que negar ali de acordo com a regra da conjunção. Negando a conjunção, eu nego os dois lados e substituo por o ou. Gabarito letra E de escola. Sossegado, meu aluno? Então essa que seria a ideia lá. Vamos pro próximo. Questãozinha aqui. Não é de negação, não era para estar aqui, mas não tem problema. A gente vai resolver juntos lá, que diz o seguinte, ó. Em lógica, a tabela verdade tem os 5 símbolos seguintes. Negação, conjunção, disjunção, condicional e bicondicional. Então, a operação lógica de cada símbolo é, respectivamente, afirmação. Não, que afirmação, que viagem. Não pode ser a letra A. Negação pode ser afirmação, não. A nossa conjunção é esse símbolo aqui, então também não pode ser. Beleza, vamos olhar as outras lá. Conjunção, professor, a conjunção é esse aqui mesmo. Beleza, conjunção é esse daqui.
Então eu já posso eliminar a letra B, já cheguei no meu gabarito. Vamos ver as outras lá. Disjunção, ok. Condicional e o bicondicional, gabarito letra D, de docinho. A banca só queria saber se você sabia o nome ali dos conectivos. Lembra que eu comentei com vocês? É importante que você saiba o nome dos conectivos. Se não souber, pode perder uma questãozinha simples aí. Questão número 4. Considere a seguinte proposição. Se eu sou bom em informática, então, cara, conectivo se então, pô, bacana. E uma questãozinha um pouquinho mais simples, ó. Passarei no concurso. Qual que é a negação dessa proposição? Professor, eu quero negar o se P, então. Então, nota que eu tenho se, então. É o nosso conectivo. Legal. Aqui eu tenho a primeira proposição simples, P, e eu tenho a segunda, que é o quê? Legal. Se P, então que? Então, cara, seria isso aqui, ó. P, então que? Legal. Cara, eu quero negar. A negação desse negócio aqui, ó. Negação desse negócio vai ser o quê? A regra do mané. Mantenho o primeiro e nego o segundo. Beleza, professor, como é que fica isso aqui? Vou manter o primeiro. Eu sou bom em informática. Então eu coloco lá, eu sou bom em informática. Sou bom em informática. Então mantive o primeiro. Informática. Beleza. E, nota, e, vou negar o segundo. Não passarei no concurso. Não passarei no concurso. Ah, professor, para que é só isso. Tô te falando, cara. Sem segredo nenhum. Então, regra do mané. Mantém o primeiro e nega o segundo. Vamos lá então, ó. Sou bom em informática. Então, eu sou bom em informática, ou sou bom em informática, não tem problema nenhum. E não passarei no concurso. Pô, fechou. Gabarito letra A de amor. Vamos ver os outros lá? Sou bom em informática ou não, cara. A negação do se, então, eu faço a regra do mané. Mantenho o primeiro e nego o segundo. Não uso o ou, tá? Então o ou aqui que tá com o problema. Não sou bom em informática e não passei no concurso. Cara, aqui ele negou os dois lados, ó. Não poderia negar os dois lados. Tem que ser sou bom em informática e não passei no concurso. Aqui ele nem trocou conectivo, ele usou se, então ele só negou os dois lados, ó. Fez um salseiro aqui, então aqui esquece e vamos avançar. Beleza. Questão número 5. Considere como verdadeira a seguinte sentença. Carlos escreve poemas e ensina gramática. A negação dessa sentença, por definição, será dada por... Cara, eu quero negar uma sentença, que é uma sentença P e Q. P e Q. Professor, como é que eu faço a negação do P e Q? Nota, cara, você já sabe. P e Q, eu quero negar esse negócio aqui. É simples, basta que você troque por não P ou não Q. E, professor, como é que ficaria lá? Carlos não escreve poema. Ou não ensina gramática. Pô, legal. Então, Carlos não escreve poemas ou não ensina gramática. Vamos lá. Carlos não escreve poemas, ok. Ou não ensina gramática. Fechou. Gabarito, letra A. A próxima lá, Carlos escreve poemas ou não ensina gramática. Ó, ele não negou a primeira, ó. Ele só negou a segunda, ó. Tudo bem? Então aqui faltou um não. Por isso que está o problema lá. O conectivo aqui é o ou mesmo, tá? Mas ele só negou um lado, tudo bem? A próxima aqui, Carlos não escreve poemas ou ensina gramática. Aqui ele já negou a primeira, ok. Usou o conectivo certo, só que não negou a segunda, então tá errado. Carlos escreve poemas ou ensina gramática. Aqui ele só trocou o conectivo, o e por ou, então não nega. E aqui ele trocou pelo C e somente C, negou um lado e tal, tá totalmente errado, então gabarito letra A. Vamos lá. Questão número 6. Cara, a questão número 6 eu trouxe de volta aqui, por quê? Tá? Porque quando eu fiz essa questão no outro vídeo, o que aconteceu? Eu não me atentei que a proposição ali composta, ele tinha dado o nome de P e Q. E eu no automático usei P e Q ali como proposições simples. Eu nem me atentei que já estava no enunciado P e Q. E acabou ficando ali um pouco confuso, então resolvi trazer aqui de volta para tentar deixar um pouquinho mais claro essa questão. Então vamos lá, o que acontece aqui? Deixa eu só tomar uma aguinha. Com licença. Então bora lá. O que acontece aqui? Cara, aqui diz o seguinte, ó. Paulo vai ao IFMA e Paulo é carioca. E a outra aqui, ou Paulo vai ao IFMA ou Paulo é carioca. Sabendo que as proposições P e Q, só que nota, essa aqui é a proposição P e essa aqui é a proposição Q. Tá? Eu só vou deixar um pouquinho mais ajeitado ali, porque eu vi que gerou uma confusãozinha ali naquela resolução.
simplesmente porque eu acabei usando P e Q como se fosse proposições simples ali dentro, então eu não tinha me atentado que era a proposição composta. Então vamos ver juntos lá. P e Q, então essas duas proposições, elas têm o mesmo valor verdade, ou seja, ambas são verdadeiras ou ambas são falsas. Então é correto afirmar que, cara, então o que tem que acontecer aqui? Cara, aqui eu estou usando conectivo E, tá? O conectivo E, cara, eu vou chamar aqui, por exemplo, ó, em vez de você chamar de P e Q, como eu fiz da outra vez, eu vou chamar de RS, tá? RS, legal. E aqui, ó, é a mesma proposição, vai o IFMA, então R, Paulo é carioca, então aqui é S, legal. Só que aqui eu uso o conectivo OU e aqui eu uso o conectivo OU. Legal. Cara, o que vai acontecer aqui? Cara, quando que vai ser verdadeiro aqui? Ou vai ser falso? Você já sabe, ó, se eu tenho verdade e verdade, opa, daí aqui dá verdade. Se aqui é verdadeiro e falso, daí é falso. Se aqui é falso e verdadeiro, então é falso. Se aqui é falso e falso, então é falso também. Já que no ou, cara, como é que fica? Se for verdade e verdade, o resultado vai dar falso. Se for verdadeiro ou falso, o resultado vai dar verdade. Se for falso e verdadeiro, o resultado vai dar verdade. E se for falso e falso, o resultado vai dar falso. Agora nota, você está vendo que aqui, ó, eu tenho que o quê? As relações P e Q deem iguais. Então como que eu faço para elas darem iguais? Nota, cara, o R e o S, se o R for verdadeiro na proposição P, ele tem que ser verdadeiro na proposição Q. Tudo bem? Então tem que casar essa relação. Cara, você está vendo que aqui, ó, se o R é verdadeiro e o S é verdadeiro, então o resultado dá verdadeiro. Só que aqui vai dar resultado falso. Então não casa. Se o R é verdadeiro e o F é falso, o resultado é falso. Se o R é verdadeiro e o S é falso, então verdadeiro. Então também não casou. Tudo bem? Não bateu. Aqui, ó, mesma coisa, ó, também não bateu. Nota, cara, quando ambos são falsos, daí o resultado deles, ó, acaba sendo igual, ó, falso e falso. Então, daí agora sim, eu tenho um resultado ali que ele efetivamente vai ser falso. Tudo bem até aqui? Então sim, nesse caso aqui ele vai ser falso. Professor, então peraí, então você quer me dizer o quê? Cara, eu quero dizer que a afirmação ali, a proposição Paulo vai ao FMA, é uma proposição falsa. Professor, o que seria a proposição verdadeira dela? Bom, a proposição verdadeira dela seria o quê? Negar ela. Então, por exemplo, Paulo vai ao FMA, Paulo não vai ao FMA. Tudo bem? Então, negando aqui seria o que? Paulo não vai ao IFMA. Ao IFMA, tá? Porque eu sei que ele ir no IFMA é uma proposição falsa. E Paulo é carioca é uma proposição falsa também. Então, Paulo não é carioca. Então, basta que eu negue ela para tornar ela verdadeira. Não é carioca. Então, beleza. Então, vou achar aqui o que casa com isso. Paulo vai ao IFMA? Não, Paulo não vai ao IFMA. Paulo é carioca? Não, Paulo não é carioca. Paulo não vai ao IFMA e Paulo não é carioca. Beleza. Paulo vai ao IFMA e Paulo não é carioca? Não, Paulo não vai ao IFMA. Paulo não vai ao IFMA e Paulo é carioca? Não, Paulo não é carioca. Então, gabarito letra C de coração. Maravilha, meu aluno. Então tá aí, cara. Acho que 6 questõezinhas aí do Instituto OCP, né, focado em raciocínio lógico matemático, a ideia de negação. Dá uma olhada com calma, pratica. As 2 primeiras são mais pesadas, eu trouxe no início para você ficar forte aí, né? Tá com mais disposição no começo do vídeo. Nas últimas ali um pouquinho mais leve. Professor, qual que você acha que pode aparecer para mim? Sendo sincero, pelo nível médio da prova, eu apostaria ali mais nas últimas questões. Maravilha, meu aluno. Pô, professor, gostei, entendi tudo, tô ficando maceteado. Faz o quê? Curte o vídeo, compartilha, comenta aí, professor, gostei, tá top demais. Que isso daí motiva a gente a gravar mais vídeos e ajudar vocês aí nesse projeto. Maravilha, meu aluno. Então espero que tenha entendido, espero que tenha gostado e bora pra cima.